Bem, pessoal, a gente já consegue mensurar o Covid pós-carnaval, né? A gente sabe que o carnaval é uma das maiores festas que a gente vê aqui no Brasil, onde circula muita gente viaja, né? Vem muita gente de fora do país também para cá, né? E o impacto na Covid a gente sabia que existia e realmente existiu, né? A gente passou por um período, né, que a gente viu um aumento de número de casos de Covid. Muitos jornais, eu achei até um termo bem adequado para a gente não confundir um pouco, chamou isso de mini onda. Por que mini onda? Se você botar aí no Google, né, casos de Covid, você vai ver que aumentou pós-carnaval. Porque as pessoas ficaram em contato, né? Esse contato fez com que o vírus se transmitisse. Já tem alguns dias passados do carnaval, então a gente já consegue ver o efeito agora. Dificilmente esse efeito vai vir muito depois, né? Então a gente já consegue ver a repercussão. E alguns laboratórios que fizeram dados bem organizados, né? São redes de laboratórios que têm espalhados até no país todo, né? Eles botam um aumento da ordem de 10, 20%. Então vai depender de laboratório, vai depender de local. Inclusive os próprios dados do governo brasileiro mostram mais ou menos dessa ordem. Então houve um aumento significante de testes positivos de Covid. Em número, os laboratórios mostram isso, né? Porque os laboratórios, eles comparam quantos testes as pessoas faziam antes, quantos tinham dado positivo, e deu um aumento disso de 10, 20%, que é muita coisa, né? Junto com isso, né, a gente tem dados gerais do Brasil, que também deu um aumento significante. Óbvio que tudo isso a gente vai vendo com uma certa mudança, uma certa dificuldade, que o próprio Ministério da Saúde falou, que as secretarias de saúde não têm lançado os dados positivos de Covid. Então, esse delay, em especial na pandemia, no período do carnaval, na pandemia, né, a gente tem visto no estatístico. Então, quando você entra aí, você consegue botar o Google, entrar no site do Ministério da Saúde, você vê que tem vários dias que várias secretarias de saúde não lançam dados nenhum. E normalmente, no meio da semana, que é o que a gente está vivendo agora, quarta, quinta-feira, eles lançam os dados e dá a impressão de ter tido um pequeno pico, né? Então, como o carnaval já acabou, né? Há alguns dias, o que a gente viu também foi esse efeito, né? Aumentou a média móvel de casos, esse efeito aconteceu. Aumentou a média móvel de mortes também, talvez um evento mais do verão do que o próprio carnaval, porque geralmente mortes a gente vê o pico depois do que o aumento de número de casos, mas nada tão assustador. Então dá pra gente ficar tranquilo do efeito do carnaval? Sim, não foi um aumento, nem uma catástrofe, e provavelmente a gente não vai ver isso nos próximos dias, porque já se passou o período, né, de contágio, tudo isso que a gente sabe, né, que tá ali na ordem de alguns dias, né? E, além disso, né, o que a gente vai fazer nesse contexto? O que é que a gente vai entender? Entender o que está acontecendo no mundo inteiro. A China já anunciou que, basicamente, a Covid tem casos pontuais, então eles já falam que já venceram esse período crítico de emergência sanitária da Covid, né? Vários países também têm mostrado os indicadores semelhantes, né? E o grande foco tem sido vacinar a população com a vacina mais atualizada, a vacina bivalente. Porque isso aí que vai dar maior impacto na resolução da pandemia. A OMS já chamou a reunião, agora muito recente, poucos meses a gente vai ver, que vai provavelmente declarar o fim da pandemia. Ela está bem receosa de fazer isso para as pessoas não entenderem errado e acharem que dá para fazer tudo, não precisa mais tomar vacina, nada disso, né? A China, que foi o grande problema que não se anunciou antes, parece que resolveu o problema. Agora a gente vai ver alguns detalhezinhos, em especial acho que aqui no Brasil a grande pressão vai ser para o Ministério da Saúde adiantar o processo da vacina bivalente, talvez comprar mais, reduzir esse período. O intervalo está muito grande, né, para vocês terem ideia, né? Só de grupo de risco, grupo prioritário, né, não abrindo para toda a população, vai demorar alguns meses, né? Isso é muita coisa, né? Então, acredito que o Ministério vai adiantar o processo de compra para tentar adiantar e encurtar esse período de pessoas se vacinando com a vacina que protege contra a Ômicron. Lembrando, não deixe de se vacinar, mas a vacina que hoje a gente está aplicando, que é a que eu tomei, tudo isso, não é uma vacina que protege tão bem quanto a bivalente, porque a bivalente protege melhor a Ômicron. Então a gente ainda vai ver muita gente que não está vacinada com a bivalente pegando o Ômicron ainda, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vamos continuar nossa vida normal, vamos continuar tomando as doses de reforço, convencendo as pessoas para a gente passar esse período mais crítico.